Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Não esquece, se você quiser mandar sua história, ela está passando o e-mail aqui na sua telinha. Vamos lá. Oi, Dani, tudo bem? Pensei muito antes de escrever essa história. Na verdade, esse e-mail é mais um desabafo sobre o que estou vivendo. Te acompanho há anos e decidi escrever apenas hoje porque estou com dificuldades em lidar com comentários negativos. Percebi que algumas mulheres que te seguem julgam muitas pessoas que enviam e-mails para você ler. Mesmo quando acho isso um absurdo, eu tento me colocar no lugar das mulheres por alguma razão. Além disso, as pessoas não imaginam quantos comentários podem machucar a outra pessoa. Enfim, vou falar sobre o que está acontecendo comigo. Sou uma mulher negra de 28 anos, cabelos cacheados e volumosos. Tenho um corpo curvilíneo e seios naturais bonitos. Atualmente eu moro na Europa, mas eu prefiro não citar o país. Passei muitos anos num relacionamento tóxico, mas agora estou livre. Para me libertar desse relacionamento, que me fazia mal psicologicamente, tive que ter uma separação, né? Mas eu não queria especificar também quanto tempo que eu fiquei com esse homem. Eu percebi que eu não conheço ninguém e o que mais me entristece é a carência que eu sinto. Eu nunca gostei de ficar sozinha. Na minha infância, eu era a nojenta da família, maltratada e desvalorizada, e ninguém gostava de mim. Eu não estou dizendo isso para que sintam pena de mim, mas porque era a minha realidade. Eu lutei muito para acreditarem que, pelo que eu acreditava, ser o melhor para mim. Mesmo da adolescência, quando brigava muito com a minha mãe, né, sobre assuntos que eu achava que eu estava certa, por causa do meu jeito. Minha mãe costumava me dizer coisas horríveis, como: você não deveria ter nascido, e acho que eu joguei pedra na cruz para ter uma filha como você. Quando eu tinha 17 anos, ela me chamava de prostituta, e que meu futuro seria esse, por ela achar que eu não queria nada com a vida, sendo que não era verdade. Ela só não apoiava os meus projetos. Ela queria que eu fosse como ela. Embora eu fosse virgem, ela falava que eu era puta. Isso me magoava muito, sabe? Eu chorava muito. Eu pensava muito em ir embora antes de completar 18 anos. De fato, foi isso que eu fiz. Aos 18 anos, acabei conhecendo um gringo de 65 na época. Ele estava de férias no Brasil, conheci ele no aplicativo. Eu tinha nojo de homens da cidade, mas na minha cabeça, boba, eu pensava que ele iria me proteger. Mas obviamente que não foi isso que aconteceu. Esse homem foi na minha cidade me conhecer, ficou uma semana num hotel muito bom. Eu menti para minha mãe, falei que ia trabalhar como babá por uma semana na casa de uma pessoa e ela acreditou. Ou simplesmente deixou eu ir, né? Quando cheguei nesse hotel, morri de vergonha, eu não sabia nem conversar, eu era muito jovem e boba. Fizemos sexo, foi horrível, nem quero dar detalhes, mas chorei. Depois, ela falou assim que ela tinha acabado de perder a virgindade com outra pessoa. E ela falou assim que perdeu a virgindade por causa da mãe. De tanto minha mãe falar que eu era puta, eu falei pra mim mesma, então eu vou ser puta, porque ela fala que eu sou, então eu vou mostrar pra ela que eu sou. Eu fui com esse intuito, como se esse homem fosse me dar algum dinheiro. Mas eu, boba como era nessa idade, nem pedi. Ele me deu um perfume e me levou para comer pizza quase todas as noites. Nossa, gente, tenho até vergonha de pensar como eu era antes. Eu só transei com esse cara uma vez. Depois eu só fiquei enrolando e ele percebeu, então fui embora. Eu não quero dar detalhes sobre isso porque a história é longa. Depois disso, fui para um estado do Brasil ficar com ele mais 2 dias. Depois voltei para casa, para minha cidade, porque eu vi que eu não ia aguentar aquilo. Depois disso, que aconteceu, eu voltei para casa da minha mãe. Mas pulando algumas partes, né? Eu já estava com 20 anos e foi ali onde eu realmente comecei a me prostituir. E por incrível que pareça, toda vez que eu fazia isso, eu lembrava da minha mãe me batendo e me chamando de puta. Eu odiava fazer aquilo, mas eu sentia que eu estava de alguma forma me vingando da minha mãe. E eu fiz com que todo mundo soubesse que eu era puta. Gente, isso é muito aquele bênçãos e maldições que a gente fala, né? Quando você joga uma maldição num filho seu, por mais que seja da boca pra fora, é uma maldição.
E aquilo pode sim acontecer com aquela criança, né? Então isso aqui é mais uma história que a gente vê que realmente para de amaldiçoar seu filho chamando de burro, chamando de puta. Ah, que você não vai ser nada, que você vai ser um drogado, você não quer saber de nada, você é um preguiçoso. Que seu filho vai ficar exatamente do jeito que você acha que ele é. Bom, quando a minha mãe descobriu, ela brigou muito comigo. Então eu joguei na cara dela e falei que a culpa era dela, pois eu era virgem quando ela me chamava de prostituta. Ela falava que eu era sem futuro. Eu era uma adolescente ainda e ela já dizia que eu era sem futuro. Normalmente eu jamais iria fazer isso, mas as palavras duras dela me marcaram muito. Depois disso, decidi alugar um apartamento para mim e eu já não me prostituía mais, porque eu só tinha feito aquilo para me vingar da minha mãe. Aluguei um apartamento e comecei a trabalhar num supermercado. Eu odiava cada momento daquela minha vida. Eu tomava remédios fortes, eu ia a médicos e falava que eu estava com dores só para eles me passarem remédios fortes, porque era a única maneira que eu pensava que eu poderia acabar com aquilo. Vocês entenderam, né? Eu não aceitava a vida que eu tinha. Eu sempre culpei minha mãe por sempre dar o melhor para minha irmã. Ela levava minha irmã nas aulas, pagava professores particulares e eu era julgada igual um animal. Então, nesse tempo, eu decidi que eu ia embora do Brasil. Então conheci um gringo que me trouxe para cá, onde eu moro hoje. Não ficamos juntos, não deu certo, mas ao menos eu estava aqui. E eu falei que jamais eu voltaria a morar no Brasil. Então eu passei muitas dificuldades. Mas por eu ser bonita e exótica, como os homens brancos adoram, né? Eu sempre fui muito vaidosa. Então ela falou assim que sempre achou algum gringo que ajudava ela, tá? Sendo com trabalhos, lugar para morar, comida. Enfim, eu irei falar sobre o que está acontecendo no momento. Eu sei que eu sou muito carente, eu tenho uma dependência emocional muito grande, até mesmo de ficantes. Tanto que tem 5 dias que eu estava na minha cama e comecei a chorar e me batei e comecei a gritar. O motivo? Carência. Mas eu realmente quero ser curada disso. Eu não tenho amigos, de verdade. Eu não tenho colegas para conversar. Eu não tenho boys ficantes, muito menos namorados. Eu sou sozinha, eu me vejo sozinha, noite e dia. E eu estou solteira há 2 meses. Meu relacionamento teve fim mesmo no início de 2024. Foi um relacionamento longo com um gringo, mas continuamos em contato por um bom tempo. Mas eu disse há 2 meses atrás pra gente também parar de ter contato, pois não ia dar certo. Eu estava com ele, mas eu me sentia muito carente. Ele não era carinhoso, não me dava atenção suficiente. Depois que separamos, ele mudou e virou uma outra pessoa. Mandou várias mensagens para mim e para minha mãe, e dizendo para minha mãe também que me amava. Mas na minha cabeça, quem ama, cuida. Sabe por que o nosso relacionamento não deu certo? Porque é aquele motivo que eu falei no início do vídeo. Quando eu acho que alguma coisa está certa ou errada, eu insisto. Eu vou até o final para provar que a visão dessa pessoa sobre esse assunto está completamente errado. E ele pensa como eu. Então eu penso que não daria certo. Mas Dani, eu não consigo lidar com a solidão. Eu trabalho, tenho meu apartamento, tenho meu carro, sou documentada. Quem me vê na rua jamais imagina que eu sou tão carente. Eu conheci 2 pessoas depois da separação definitiva. Esse primeiro foi muito bom, me senti feliz. Ficamos grudados, saímos todos os finais de semana, mas depois teve sexo e ele mudou comigo. Eu questionei, ele disse que não estava procurando nada sério e se eu quisesse ficar com ele seria dessa forma. Eu chorei tanto porque eu estava apegada nele. Era dependência emocional e ele me tratava bem e eu me questionava por quê. O que eu fiz? O que eu disse de errado para isso ter acontecido? Dani, eu até comprei uma roupa de tênis para jogar com ele. Me interessei até pelo esporte, só porque ele gostava. Obviamente que depois desse ocorrido, marcamos de nos encontrar. 3 semanas depois fomos jantar e eu falei tudo que estava na minha garganta. Falei tanta coisa para esse homem que ele nem esperava. Eu não ia xingar ele por mensagem, porque eu sabia que a única coisa que ele iria fazer era me bloquear. Então fui paciente e falei ao vivo. Depois conheci um outro homem. Muito bonito, por sinal. Fiquei hipnotizada com a beleza dele. Foi ótimo o nosso encontro, mas eu senti que ele só queria sexo. Pelo fato que ele me enviou uma mensagem no dia seguinte, me convidando para ir no cinema. E eu disse, nossa, talvez agora dê certo. Detalhe, os 2 tinham a mesma idade que eu.
Então fiquei feliz achando que esse deus grego tinha gostado do nosso primeiro encontro. Mas aí ele disse uma frase que me fez recuar. Ele disse: pode escolher o filme que você quiser, pois eu nem quero assistir o filme, só quero ficar agarrado na sua boca. Nesse momento eu pensei, stop. E eu não quis mais falar com ele. Ele nem se importou, nem mandou mais mensagem. O que eu fiz? Chorei horrores por causa da carência. E eu digo, sempre pra mim, né? Eu só queria ter alguém na minha vida, eu só queria ter uma companhia para fazer algo bom comigo no final de semana. E os homens só querem saber de sexo, ninguém quer saber de nada sério. Nem os homens mais velhos querem casar nem ter filhos. Ninguém quer compromisso. Os homens mais novos só querem farra e putaria. Eu queria tudo isso, mas eu queria tudo isso com uma pessoa. A minha amiga fala para me conhecer mais homens nos aplicativos, mas estou cansada disso. Eu tenho uma amiga, é a única que mora em um país ao lado do meu. Ela é a única que me suporta quando eu ligo para contar sobre o meu dia. Vocês entendem? Eu queria alguém que eu pudesse conversar, alguém para eu contar sobre o meu dia, para fazer planos. Mas ela tem a vida dela e não é sempre que ela pode ficar me ouvindo, né? Então eu quase todos os dias choro muito. Estou sempre sozinha. Bom, há 4 dias atrás mandei uma mensagem para o meu ex e agora voltamos a conversar. Só fiz isso porque ele sempre pergunta como eu estou, ele sempre me liga e sempre me escuta. Eu só fiz isso porque eu não tinha ninguém para conversar. Eu não aguento mais aplicativos de relacionamento, eu não curto muito isso. Eu vivo numa tormenta noite e dia. Eu sei que você vai falar para eu procurar um psicólogo. Eu tenho vergonha de falar essas coisas. E os medos, né, de estar sozinha. Eu sofro muito, sabe, Dani? Eu irei me tratar em breve, só preciso me sentir segura. Bom, Dani, acho que eu consegui resumir um pouco dos meus medos. O que estou passando agora. Detalhe, esqueci de falar que nos finais de semana são os piores. Está todo mundo, né, em casa, em família. Eu converso com um grupo de brasileiros que eu tenho no WhatsApp, as meninas falam que vão sair ou que vão viajar com os boys, e eu fico me perguntando por que isso não acontece comigo. Será que é preguiça que eu tô de procurar alguém? Essas meninas de grupos de WhatsApp são meninas que eu conheci no Facebook. Decidimos criar um grupo, mas não somos tão próximas. De vez em quando a gente sai, mas é raro. Enfim, me deem conselhos, gente, eu estou tão pra baixo. Já pensei até em desistir de tudo. Obrigado por ler minha história. Me dê um conselho, Dani. Você é ótima nisso. Um beijo. Fique com Deus. Um beijo, Alice. Fica com Deus também. Olha, Alice, você acertou em cheio, né, amiga? Com certeza. Você tem que curar algo que você tem carência desde a época da sua mãe, né? A sua mãe já te desprezava. Vamos falar assim. Então, você procura em outras pessoas o amor que você não teve dela. Então você se acha ali, fui desprezada pela minha mãe, a minha irmã sempre teve as melhores coisas, eu nunca tive nada, eu fui sempre a que ela xingava, que ela falava que eu não ia ter futuro, que eu ia ser uma puta, que eu ia ser tudo aquilo. E, querendo ou não, acaba que parece que ela jogou essa maldição em você, né? Esse karma em você. Então todos os homens que você arruma, realmente parece que eles olham pra você o quê? Aquela ali eu só quero sexo. Então, junta isso com as palavras que a sua mãe falava pra você, minha filha, é um prato cheio pra você se sentir como você tá. Olha, Alice, eu vou te falar uma coisa. Eu moro sozinha tem 20 anos. Sério, gente, em 2025 faz 20 anos que eu saí do Brasil. Vamos botar que tem 19 então, né? Porque em julho agora fez 19 anos que eu saí do Brasil. Sempre vivi sozinha, né? Tenho meus filhos, tenho meu ex-marido, tenho meu irmão, tenho minha irmã, mas sempre vivi sozinha, longe deles. E eu nunca me senti sozinha, por incrível que pareça. Claro que já teve momentos de eu ter saudade dos meus filhos, de eu chorar, né? Momentos que eu queria estar lá no Brasil, nosso casamento de uma prima, almoço na casa do tio, encontro da família que eu não estive. Mas eu nunca me senti sozinha. Primeiro, porque pode parecer clichê, mas eu tenho Deus dentro do meu coração. E quando a gente tem Deus com a gente não se sente sozinha. Ó, eu tô aqui sozinha na minha casa. Meu marido viajou domingo. Hoje é quarta-feira. Você acha que eu me sinto sozinha um dia? Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu procuro tanta coisa pra fazer. Então, Alice, procura uma ocupação pra você, sabe? Entra numa academia,
você vai conhecer pessoas. Eu nunca conheci ninguém por aplicativo, vou falar porque a única pessoa que eu conheci foi um desastre, tá? Uma vez eu baixei o Tinder, quando eu tava solteira em Londres, e vou te falar, me deu vontade até de chorar, porque era tanto homem bobo que eu não marcava nem um encontro, gente, porque só na conversa eu já não aguentava. E eu lembro que eu falei, nossa, independente desse tal de Tinder, eu vou ficar solteira, porque, eu sei que eu tenho meninas aqui que conheceram homens incríveis no Tinder, mas eu não tive essa sorte quando eu baixei. E tô achando que você também não está tendo, né, Alice? Então vamos lá, Alice. Vamos sair, vamos procurar, vamos... Mas não é procurar homem, procurar amizades, entendeu? Procurar pessoas para você conviver, né? Sair da internet. Eu acho que de uns anos para cá, o mundo virou muito virtual. E as pessoas, claro que elas têm saudade do mundo real. Você sentir um abraço, você conversar com alguém, ter alguém para te amparar. Então procura uma academia, sei lá, um curso de dança, alguma coisa que você goste de fazer, sabe? E com certeza, amiga, você tem que se tratar. Olha, psicólogo, ele tá aqui para ouvir. Se você teve coragem de contar para mim e para 300 mil pessoas que estão inscritas nesse canal, você vai ter vergonha de contar isso para uma psicóloga. Por quê? Se você tiver vergonha pessoalmente, tem psicólogos hoje que atendem online. Você pode pagar online, né? Tem a minha prima, Sabrina, que eu até te indico, né? Se você quiser, me manda e-mail, te passo o telefone de contato dela. A Sabrina atende online. Então, assim, e tem outras psicólogas que trabalham aqui com o canal também, que podem deixar aí nos comentários para você, olha, eu sou psicóloga, atendo online. Então, assim, procure sim um tratamento, sabe? Porque quando você se amar, as pessoas vão se amar. As pessoas, Alice, elas nos veem como a gente se vê. E isso, cara, isso é certo. Certo, tá? Eu, quando eu era adolescente, eu tinha... Cara, eu nem sei. Olha, vocês são uma terapia para mim. Porque eu vou contando as histórias e eu vou lembrando de coisas que nem tava mais na minha mente. Mas eu lembro que uma época da minha adolescência, não lembro qual época, mas eu lembro que uma época da minha adolescência, eu tive esse problema dos caras só quererem ficar comigo. Eles namoravam outras meninas, mas queriam ficar. E nenhum ficante meu ia pra frente. Eu não sei se eu também não queria que fosse, mas não ia pra frente. Eu só ficava com os caras. Mas aquilo chegou uma fase que começou a me fazer mal. E eu lembro da minha mãe. Minha mãe era louca, mas ela falava umas coisas muito certas pra mim. Ela falava, ó, as pessoas, elas vão te ver como você se vê. Se você se colocar num papel que você é a mulher, que o cara pode ir lá ficar, te beijar, na época nem era transar, tá, gente? Era beijar mesmo, né? A mamãe ainda falava assim, aí deixa passar a mão aqui, passar a mão ali, não sei o quê. Esse cara não vai querer nada com você, porque você se vê como essa pessoa e a pessoa te vê como isso, e é a pura verdade. Porque a partir do momento que eu me via como aquilo, era isso que eu mostrava pra eles, né? E outra coisa que minha mãe falava, né, de ficar atrás desses caras, ela falava assim, quem muito abaixa, o cu aparece. E é verdade. Se você ficar muito atrás, se abaixar muito, cara, já era, né? As pessoas não te dão valor. Então, Alice, procure sim uma terapia, amiga, para que você possa conversar. Gente, por incrível que pareça, essa semana eu recebi até uma proposta de abrir consultorias, né, com uma empresa no Hotmart, que seria tipo uma mentoria para poder atender pessoas, ouvir pessoas, né? Transformar isso num business. Só que em vez de vocês me escreverem, iria ter aquela, né? Eu iria conversar com vocês aí, seria tantas horas por semana, tal. Eu não sei ainda como vai ser isso. Nem sei se eu vou aceitar, porque eu nem sei se eu tenho tempo para isso. Se eu tiver tempo, acho que vai ser uma coisa bem legal. A gente quer fazer um processo bem legal. Seria uma mentoria, sei lá, uma mentoria. Já que eu trabalho há tantos anos com mulheres, tantas mulheres às vezes pedem, Dani, eu queria tanto conversar com você. E por que não transformar isso talvez, né, em algo que possa ser uma profissão para mim?
em vez de eu ficar no meu trabalho lá por horas, 12 horas por dia, como eu fico na Amazon, eu abriria algo para trabalhar de casa com mulheres que precisam ser ouvidas, mulheres que precisam de aconselhamento, mulheres que precisam de alguém para estar ali conversando com elas. Mas isso aí é um projeto aí para mais para frente, daqui uns meses eu conto para vocês se vai dar certo ou não. E até me falem, o que vocês acham? Seria legal isso? Claro que não seria com todo mundo, né, gente? Mas poderia ajudar muitas pessoas. Bom, eu acho isso, sabe, Alice? Que você tem que começar a sair do virtual, viver no mundo real, esquecer essas crenças da sua mãe, que te jogou tanta maldição na sua vida, sabe? E você, talvez até hoje, será que você, inconscientemente, você ainda não usa esses caras, de sair com esses caras para mostrar à sua mãe que você realmente é o que ela pensava que você fosse? Sabe? Na sua cabeça, será que você realmente não acredita? Não, eu sou uma, né? Eu sou uma puta. Homem nenhum quer nada comigo. Homem nenhum vai querer nada comigo, né? Eu tô aqui só pra satisfazer esses caras. Sei lá, gente, na própria cabeça dela pode se passar essas coisas. Então, Alice, seria maravilhoso, sim, você fazer uma terapia com alguém, você conversar com alguém, você ter mais amigos, porque você tem uma carência grande. E eu já vi que você tem carência até de amigo, porque você falou que sua amiga, né, não pode ficar conversando com você. Que realmente, todo mundo hoje em dia tem a sua própria vida. Por isso que é tão difícil pessoas ouvirem outras pessoas. Porque o seu tempo é tão escasso que você está tão preocupada com seus problemas que muitas vezes não é nem por você não querer, é você não ter tempo mesmo de lidar com problemas dos outros, né? Então, assim, eu vejo que você é carente até de amizade. E realmente, uma pessoa, quando ela é carente, ela te joga uma carga emocional muito grande, sabe? Eu conheci uma menina em Londres que ela era bem carente mesmo. Eu gostava muito dela, gostava muito de conversar com ela. Só, gente, que chegou uma época que ela começou a ir pro meu trabalho. Eu trabalhava numa loja e ela ficava praticamente todos os dias à tarde lá, encostada no balcão, conversando comigo. E, gente, não tinha como, sabe? Porque eu estava trabalhando. E às vezes chegava cliente e ela não parava de falar comigo, tipo... E chegou uma hora que eu tive que, sabe, ser sincera pra ela. Eu falei, olha, eu tô aqui trabalhando, não dá pra você ficar vindo aqui. Ai, poxa, achei que você era minha amiga. Gente, mas a questão não era essa, porque ela estudava. Então ela saía do colégio dela, sei lá, meio-dia, ia pra lá e ficava lá até 6 horas da tarde, sabe? E assim, a questão não era ser amiga ou não. A questão é que eu estava trabalhando. Por exemplo, tem gente que me liga. Eu vejo muitas meninas aqui me ligam pelo Instagram. Gente, claro que eu não tenho como atender. Primeiro que eu trabalho 12 horas por dia. Depois, quando eu chego em casa, eu tenho que fazer as minhas coisas de casa, né? Nos meus dias de folga, eu gravo meus vídeos para vocês. Aí eu tenho minha academia. Aí eu tenho meus filhos, que eu também dou atenção, né? Tenho meu irmão que trabalha comigo. Eu tenho que ter uma reunião com ele toda semana pra gente elaborar as histórias que vão pro canal, quais que ele conseguiu ler, qual que ele não conseguiu ler, né? Se alguma história não... Ah, Dani, a história é maravilhosa, mas não dá pra entender, entendeu? Então, assim, acontece muito, gente, muito. Então, às vezes não é, igual eu falei pra vocês, não é má vontade, é questão de prioridades mesmo, né? E a vida hoje das pessoas tá muito corrida. Todo mundo hoje tem que se virar, né? E para as pessoas hoje se virarem, cada um tem que correr atrás do seu. Então, Alice, às vezes não tire isso que as pessoas não gostam de falar com você. É que realmente as pessoas às vezes não têm tempo para isso. Mas que bom que há profissionais para isso. Então, eu te aconselho, sim. Acho que uma terapia seria, assim, maravilhoso para você. Acho que você tem condições, você mora na Europa, você pode pagar um terapeuta,
sabe? Mesmo que seja online, às vezes na sua língua. Eu vou te falar isso porque na Inglaterra, quando eu tive síndrome do pânico, eu fui para uma terapia. E a primeira terapeuta que me mandaram foi uma inglesa. E, gente, apesar de eu já falar inglês na época, nossa, era muito difícil para mim passar os sentimentos para ela na minha língua, na língua inglesa, que não era a minha língua primária. Então, eu não conseguia desabafar o que eu queria. Aí, logo depois, eu conheci meu médico, um irlandês, e a esposa dele era psicóloga, né? E era brasileira. E foi com ela que, graças a Deus, eu fiz o meu tratamento. Então, nossa, aí era maravilhoso, porque ali eu botava minha emoção pra fora. Eu falava dos meus problemas, eu falava o que eu realmente sentia, entendeu? Então, acho que por isso, talvez para você seja muito bom se você conseguisse uma terapia online. Um beijo pra vocês, gente. Deixa muito amor aí nos comentários. E desculpa, Alice, quando você fala, né, que tem meninas que realmente... Eu já falei, gente, tem gente que pega pesado nos comentários. A gente tem que ter sororidade. Eu sei que às vezes, né, não é fácil. Nem pra mim ler a história, às vezes, não é fácil. Porque a gente fica querendo que aquela pessoa acorde, que aquela pessoa, né... Ai, meu Deus, acorda, mulher. Mas a gente tem que entender como escrever isso também. Porque às vezes a pessoa tá mal, escreve pra gente pra ficar bem e ela fica pior, né? Mas graças a Deus isso não é a maioria. A maioria daqui eu sei que tem muita empatia, né, com as pessoas que vêm aqui no canal.